Muito bem. Nós estávamos vendo na semana passada aquele caso inusitado dos dois apóstolos, irmãos, Tiago e João. João, inclusive, um dos 4 evangelistas, o bem-amado de Jesus, o caçula dos apóstolos. Tiago, como comentamos, foi o primeiro mártir entre os apóstolos, e todos, sim, foram martirizados, à exceção de João. E esses 2 irmãos, então, pediram a Jesus que pudessem se sentar quando Jesus estivesse no seu trono, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus perguntou se eles podiam beber do cálice que ele estava para beber, e eles disseram que sim. E ele disse, realmente, vocês vão beber desse cálice. Mas se vão sentar à minha direita ou à minha esquerda, só quem pode dizer isso é o Pai. E aí, vamos dar continuidade à cena. Eles estavam sozinhos com Jesus? Não, eles fizeram isso e os outros 10 assistiram. E vamos, então, ver na continuidade dessa passagem o que os outros 10 falaram e o que foi que Jesus disse, porque ali estava numa disputa, né? Nós estamos vendo aqui uma disputa. Quem consegue melhores cargos no governo de Jesus? Ele diz, meu reino não é desse mundo, mas ele tem um reino. Se ele tem um reino, os 2 já estavam querendo o quê? Posições de destaque no reino. Olha quanta maturidade, não é? E, sendo assim, essa ideia equivocada, imatura, infantil, prende-se muito o quê? A uma comparação com os papéis de comando e de destaque aonde? No mundo físico, não é? Então, pô, Jesus está sempre com a gente, vamos pedir primeiro, porque, né? Aí, tudo bem, os outros lá que se resolvam. E a gente pode pensar que aqui, né, a gente até brinca, né, tem aquela carteirada, né? O QI do quem indicou, ou vou colocá-lo como general na Gália, lá no Império Romano, não é? Porque é sobrinho do imperador, então vai lá já logo como general. Então, esse nepotismo, que a gente não vê mais, não é? Ninguém colocando familiar em posição de destaque, isso é bobagem. Isso é uma coisa do passado, lá do Império Romano. Não, infelizmente, a gente ainda vê acontecer. Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Mas aqui, na crosta, nós, espíritos ainda o quê? Muito materializados, espíritos imperfeitos. Mas quem é que está à frente deste grupo? É um general da Gália? É o governador? É um sacerdote do templo? Não. É o governador do planeta Terra. É o Messias. É o enviado de Deus. Então, pensar que as coisas sejam como é lá, como é cá, é um grande equívoco. O grande servidor. Vimos agora aqui o contexto, não é? E aqui os nossos apóstolos, claro que também estavam, foi isso que queríamos dizer, não é? Também tinham ainda muita ignorância, principalmente sobre as realidades espirituais. Versículo 41 do capítulo 10 de Marcos. Ouvindo isso o quê? Os irmãos João e Tiago pediram a Jesus. Ouvindo isso, os 10 apóstolos começaram a se indignar com Tiago e João. Versículo 42. Então, Jesus convoca os apóstolos todos e diz a eles:
Sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles. Bom, Jesus sempre fala a espíritos imortais, ok? Então, ele está dizendo, aqueles que, olha o que ele diz aqui, presumem, ou seja, supõem, acham que estão dominando os gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Tá? Os romanos. E quem é que eles supõem dominar? Aquele que eles, pela violência, conquistaram, não é? Ou mesmo os próprios romanos. E aqui, nesse caso, ele diz especificamente apenas sobre os gentios, ok? Não está falando sobre o povo dominado, é apenas sobre os romanos. Por quê? Os grandes quem são? Os governadores, os senadores romanos, o imperador, os generais, toda essa linha de hierarquia superior dos romanos, não é? Que os dominam. Está aqui, olha. Sabeis que os que presumem governar os gentios, os romanos, exercem sobre eles, sobre os romanos, domínio. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Então, existe um domínio. O domínio é feito por quem? Pela força, ok? O domínio é feito pela força. E a autoridade? A autoridade é feita por uma hierarquia que está ligada ao domínio. Que tipo de domínio é? É o império. Então, no império, nós temos toda a hierarquia de poder. Certo? Mas aí ele vai dizer assim, Jesus, entre vós, ele diz isso, fala da hierarquia de poder dos romanos, que é enorme, não é? Que domina tanto que não domina só os gentios, domina outros tantos. É uma hierarquia apoiada o quê? No poder da violência, da guerra. Por isso que é uma presunção. Onde é que está hoje o Império Romano? Cadê? Existe essa presunção de domínio e os dominadores acham que é isso. Fazem qualquer coisa para dominar. Estamos vendo aí no mundo, né? Fazem qualquer coisa para dominar, como se não houvesse amanhã, sem se dar conta de que estão, como é que eu vou dizer assim, lutando sem nenhum tipo de glória, de mérito, de positividade para eles mesmos, porque aquilo ali é só olhar os livros de história, onde acabaram os dominadores. Esqueceram, viraram poeira, morreram todos, não foi? Em termos assim, de personalidade, os espíritos continuaram. Mas aquelas personalidades, os Césares de Roma, os imperadores de tantos impérios, os reis de tantos reinos, cadê? E, às vezes, compromete-se muito moralmente, mas a moral para o domínio aqui, a moral muitas vezes é o quê? O que menos conta, não é? Então, Jesus vai dizer, entre vós não é assim. Não é assim o quê? A autoridade não pode vir por domínio. Ora, o que pediu Tiago e João? Pediram posições de autoridade. Queriam sentar do lado do Senhor. Um do lado, um do outro. Isso é uma posição de destaque? Na cabecinha deles, né? Uma posição de destaque, sentados ali ao lado do rei, não é? Do lado do seu trono, no seu reino, uma posição de autoridade. Mas o que ele vai dizer? Que autoridade é essa? Que domínio é esse? Entre vós não é assim. O domínio não se dará pela violência. Ele vai dizer por onde essa autoridade vai se alicerçar, de que forma essa autoridade entre os apóstolos,
entre os espíritos que querem se elevar. Como é que essa autoridade se dá? Entre vós não é assim. Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. Vejamos. Uau, mas como assim? Então quer dizer que aquele que quer ser assim, o maior, olha, eu sou o maior, esse vai ser o maior servidor, mas eu quero ser servido, eu quero ser o maior. Esse é a ideia de quê? Aqui. Né? A ideia do maior na matéria. Certo? Essa é a ideia, mas não é a ideia do maior no espírito. Quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor. Vamos pensar aqui, não é, no exemplo daquela mãe abnegada. Não é? Aquela mãe que já chegou a ter, em algumas décadas, não agora, 12 filhos, lembram? 12 filhos. Fazia tudo e mais um pouco pelos seus filhos. Eles iam crescendo e podiam levar as suas vidas, mas lá no domingo, era lá que se reuniam. Lá. Porque aquela mãe podia ser pobre, analfabeta, mas aquela mãe sabia acolher, sabia ser uma referência de amor entre aqueles que vieram nessa vida como seus filhos. Então, essa é a autoridade, né? Essa é a autoridade. A maior na família. Se forem perguntar para os 12 filhos, quem é a maior na sua família? Ou quem é o maior na sua família? Eles vão dizer assim, maior é minha mãe. Nada. Claro que os pais são valiosíssimos, não é? Mas existe essa questão mesmo, principalmente na herança cultural que nós temos, ok? Talvez em outras culturas diferentes da nossa, talvez sejam outras respostas, mas na nossa, né, nós temos essa cultura, hoje está diferente, hoje nós estamos vendo em várias famílias, que não implica 12 filhos, não é? Nós vemos como o pai tem também buscado dividir, não é? Como é que o olhar de pai e mãe ainda hoje em dia é diferente, não é? Do que era no passado. Mas o papel, né? Esse papel é um papel social, é um papel cultural, é algo que leva tempo para mudar. Embora estejamos em mudança, nós sabemos ainda como se estrutura. Mas queremos destacar aqui esta questão da autoridade moral. Não é? Então, não é uma mãe que obriga os filhos a estarem à volta dela. É uma mãe que faz com que o amor promova essa aproximação dos filhos à sua volta. Querem estar com ela, querem aproveitá-la ao máximo, não é? E o pai também, mas é que nós queríamos apenas exemplificar. Existem pais que realmente são notáveis, inúmeros, milhões. Quero pensar eu que sim, não é? E isso é maravilhoso. Que bom, não é? Porque é isso, é para pai e para mãe. Mas só que culturalmente os pais eles tinham outras funções mais prementes, sair, trabalhar, se preocupar com coisas da matéria, a mãe ficava lá, não é? Na comidinha, no bolinho, né? Naquela chineladinha, quando eram 12. Eram 12, às vezes rolava uma chineladinha. Vamos continuar, então. Então, ele vai dizer, quem quiser tornar-se maior entre vós, faça a prece final, né, Roberta? Chegamos ao final, é isso mesmo, Roberta? Como assim? Como assim? Eu vou só ler e nós terminamos na semana que vem. Então, entre vós não é assim, mas quem quiser se tornar-se maior será o vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos.
Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, aí ele traz para ele. Ele traz para ele. Ele é o nosso guia e o nosso modelo, então ele traz para ele, faz sentido, não é? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele é o maior entre nós? Sim, ele é o maior entre nós.